isso aí, meu amigo. E aí, mano? Como é que tá o pessoal? Tá todo mundo feliz aí do outro lado? Né? Dando joinha, né? Fala alguma coisinha. Tá Ô, dando Bruno, joinha aqui. Fala. olha, naquele documento de sermão apocalíptico, o que eu fiz? Sim. Eu acrescentei mais algumas colunas. Eu Aham. acrescentei mais algumas colunas, eu coloquei lá o texto de Daniel, o texto de Zacarias, né? Até porque Zacarias, olha como é que é importante a participação deles. Porque a gente já estava Uhum. passando o texto de Zacarias em branco, né? E aí foi Sim. importante a gente ter sido alertado sobre o texto de Zacarias. E eu quero continuar algumas abordagens. E Uhum. o sermão apocalíptico também já foi alterado, né? Eu já inseri os textos de Daniel, Zacarias, já marquei com as cores respectivas duas, né? Citações que são Uhum. muito idênticas. Isso para ajudar os irmãos a compararem os textos. De modo geral, o que nós vamos estar fazendo hoje? Vamos estar fazendo uma recapitulação dentro daquilo que a gente trabalhou até o momento, algumas expansões Uhum. para a gente poder fechar, porque hoje encerra, né? Essa Isso. live. Hoje encerra essa Uhum. live sobre esse tema. É muito material para ser falado em tão pouco tempo e sem uma interação. Né? É. Nós vamos encontrar agora só na Virtualmente. catequese, Mas virtualmente, e no grupo. no grupo, Isso. virtualmente, e vocês estão todos convidados, né, para essa ministração de fundamentos da comunidade. Eu vou trazer escatologia de novo. Mas vou tentar uma hora e meia só de palestra, né, Bruno? É uma hora e Tempo meia, reduzido. 2 horas. Então, eu vou fazer uma síntese em uma hora e meia, 2 horas, vou deixar material de apoio. Deve ser alguma coisa semelhante a esse aqui, mas eu vou ver se eu consigo condensar para dar uma sequência, né, para as pessoas aí, para poderem entender as linhas. Já não vou mais trabalhar em cima de um texto só, vou trabalhar em cima das linhas de pensamento Uhum. e algumas Uhum. diferenças mais profundas, só para situar os irmãos. Então, é isso que espero vocês, eu conto com vocês, né, nessa aula, que vai permitir que vocês interagem mais, conversem, né, atuem mais conosco. Eu acho que vai ser Uhum. bom. Então, vamos lá. A questão da leitura do texto de Marcos 13 nos remete a várias considerações. Nós vimos, então, um texto em que Jesus vai pegar um momento muito específico da vida dos seus discípulos, daquelas pessoas que Uhum. estão em volta, vai falar de algo que está breve. Vai estar breve. Em 40 anos, o templo será destruído. O que nós temos aqui é uma característica que existe no texto bíblico de você iniciar uma profecia e ela se interromper em determinado momento do texto. E a partir do momento que ela se interrompe, né, uma linha de teólogos acredita, e a gente acredita assim dessa forma, que aquilo que não foi cumprido naquele momento específico se cumprirá, entendeu? No porvir, se cumprirá em algum momento da história, porque é a palavra de Deus. Como se cumprirá, se vai ser totalmente literal, como está descrito, né? Se é algo que vai se é algo que está debaixo de uma figura de linguagem, o que importa é que vai acontecer. E Uhum. é isso que nós vamos sair desse estudo. Nós temos que sair desse estudo com a esperança escatológica renovada. E a esperança que nós temos é que Cristo vai voltar. Isso é uma verdade absoluta para aqueles que são cristãos, né? Para aqueles que têm a fé em Uhum. Cristo e crê nas Escrituras como palavra de Deus. Deixando bem claro. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não crê na volta de Jesus, tudo que nós estamos lendo aqui é sem sentido. Uhum. Não tem razão de ser. Tá?
Então, a partir do pressuposto, do princípio de fé, que é a palavra de Deus, nós cremos, então, que uma parte desse texto não se cumpriu de forma alguma, né? Que é a vinda de Jesus. Que vai acontecer a partir, né, do verso 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, essa é realmente a temática desse texto. Mas esse texto vai nos ajudar também a perceber algumas questões da hermenêutica, né? Que o primeiro passo nosso, quando estamos lendo um texto bíblico, é tentar encontrar a relação desse texto com aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Eu também, durante esse momento que nós tivemos juntos, eu orientei os irmãos a estudarem um pouco da história dos judeus no período de dominação grega. Por que nós pedimos isso? É porque, a partir da dominação grega e da libertação dos judeus através de uma guerra, através da Guerra dos Macabeus, criou-se no coração dos judeus essa ideia messiânica de salvação, de livramento. Ok? Nesse momento, o Messias ele é interpretado pelos judeus como aquele que virá sempre salvar o seu povo de uma situação de pressão dos gentios. Atenção, bem claro isso. Os gentios estão pressionando e Deus virá nas nuvens para livrar o seu povo. Então, essa é a temática dos judeus, da esperança escatológica. Jesus, dentro da esperança escatológica dos judeus, que é sempre a presença do Messias, no momento de dificuldade, que vai se aproximar e vai livrar o seu povo, e é livrar o povo a partir de uma guerra, tá? A partir de uma relação de combate entre os judeus e os gentios. Por que isso é importante? Porque essa é a leitura que eles estão fazendo. Isso não soa muito diferente em seus ouvidos. Para eles, isso não é uma coisa assim que foge da realidade, que é algo novo. A linguagem também do sol e da lua, né, se desfalecendo, perdendo seu brilho, nada disso é estranho. Porque quando você vai lá no texto de Zacarias 14, eu queria trabalhar em cima desse texto aqui, porque ele tem uma ponte excelente com Marcos também. Ele fala do dia do Senhor no verso 1, eis que vem o dia do Senhor e os seus despojos repartirão no meio de ti. Olha só, porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas saqueadas, mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Quando você lê esse texto de Zacarias, parece que você está lendo, né, uma descrição do cerco de Jerusalém, com clareza. Não é? Porque Roma, ao sitiar Jerusalém, os romanos eles tinham nos seus exércitos pessoas de todos os povos. Sempre, né, o exército romano é muito parecido com o exército americano. Até no documentário que você mandou, tinha um judeu lá, né? Tinha um judeu lá no meio. O judeu que foi vencido se aliou ao exército romano contra Jerusalém. E acabou sendo uma testemunha ocular. Eu espero que todos os 26 presentes aqui, né, tenham assistido o filme. Com legenda lá. Eu já estava com legenda, só tinha que abrir no aplicativo correto. Mas o Bruno colocou legenda, facilitou para vocês. Porque esse combate, esse vídeo, vai dar o pano de fundo, é isso mesmo, José. Ele vai dar o pano de fundo para as profecias de Daniel, de Zacarias e de Marcos.
sem esses eventos, você não entende por que eles estão falando. Eu quero dizer o seguinte, querido. Não pensa você que os judeus aceitariam alguém chegar do nada e começar a virar os olhos e contar uma história. Eis que no ano 2000, né, ou nem existe mais ano 2000, né? No ano 5000 e tanto, se for na contagem dos judeus, eis que chegará o tempo em que Jerusalém será sitiada. Isso não faz sentido. E eis que o Filho de Deus, mas que Filho de Deus? Quem que é esse Filho de Deus? Mas não faz sentido para quem está ouvindo que essas profecias sejam para o futuro, distantíssimo. Mas eles imaginam um momento muito próximo deles. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso 3. Todos os textos apocalípticos, inclusive aqueles que não são canônicos, que foram escritos 2 séculos antes do nascimento de Jesus e 1 ou 2 séculos depois da sua morte e ressurreição, vão sempre tratar desse assunto, de uma batalha em que o Senhor virá. E aqui diz o seguinte, no verso 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, de fronte para o Oriente, e será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Ou seja, haveria então a presença de Deus ali, vai trazer um cataclisma, né? Uma destruição tão grande naquela região, separar o monte, né? É a ideia de ou de um terremoto, ou de algo muito forte. E aí que vem o verso 5, que é muito parecido com o verso que Jesus fala. Fugireis pelo vale nos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Viu a expressão e todos os santos com ele? E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Aí você lembra lá que o sol não dará seu brilho e a lua, né? Ou seja, é a mesma situação. Mas será um dia singular conhecido do Senhor, que não será nem de dia e nem de noite, mas haverá trevas à tarde. Naquele dia, então, correrão de Jerusalém águas vivas, metade para oriental, outra metade ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, um só será seu nome. Essa profecia nunca aconteceu com essa totalidade na vida dos judeus. E aí o que acontece? Os dispensacionalistas, então, vão pegar esse texto de Zacarias, mais o texto de Daniel, a gente até deixou lá o sermão apocalíptico comparado, né? Que é o verso 9, 13 e 14, que eu deixei já anotado para vocês. E aí fala, olha só o verso 9 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, verso 9, 13 a 14. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono em chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Você vai ver que é uma descrição muito parecida com Jesus em Apocalipse, com o ancião de dias. Não é? O trono... A descrição do trono. A descrição do trono. Ou seja, para aquele povo que está ouvindo o Apocalipse lá na frente, que está ouvindo Marcos aqui, e essa linguagem não é estranha. Ela não é incomum. Pelo contrário, eles estão falando na linguagem que o povo espera ouvir. Ah, agora é a pegada. Você está longe do texto e acha estranho utilizar esses termos. Mas eles utilizam esses termos desde a antiguidade, na literatura paralela, que são os apócrifos, e Jesus vai trabalhar no livro de Marcos, né, na narração que é descrita por Marcos, depois por Mateus e Lucas, se utilizando. Você vê que Lucas se afasta mais desse gênero
judaico. Lucas é mais sereno na sua descrição, né? Ele vai tentar mostrar mais como o efeito de uma batalha, de um combate, e pede para que todos estejam atentos para a segunda vinda do Senhor. Então, quando você vê essa ideia do dia do Senhor, igual o Tessalonicenses fala, também, né? A vinda de Jesus, a vinda do Todo-Poderoso, a grande mudança que nós temos é que enquanto no Antigo Testamento eles não têm a revelação de Cristo, eles veem o próprio Yahvé, né? O Adonai, vindo lutar pelo povo. No Novo Testamento, esse retorno é do Filho. Então eu quero falar, é nesse momento, queridos, você tem a grande tentação, que é o que o dispensacionalismo faz, de juntar tudo e falar que é um texto só. E dizer que o Zacarias aqui, ó, se Jesus vai vir, vai pisar no Monte dos Oliveiras e vai rachar. Entenda, imagina o tamanho de Jesus para ele pisar de um lado ou outro do monte. É colossal. E se você rachar o monte, possivelmente o templo de Jerusalém vai ficar abalado, né? Porque eles estão todos próximos na mesma região. Então não seria uma boa, não. Você destruir aquela região, se você for levar na literalidade do texto. Se houver um terremoto que vai partir o Monte das Oliveiras ao meio, Jerusalém vai ser destruído. Sobra não. Vai ser destruída, tranquilamente. Aí Daniel fala no verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, igual o Tessalonicenses fala, igual como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Né? E foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que povos, nações de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Se você ler, se você fizer uma análise rápida do texto de Daniel, ele é muito interessante. Ele tem uma parte que você acha que é narrativa, né? Que é apenas contando uma história dos jovens fiéis, né? Dos jovens fiéis, que não se contaminam com as delícias de Nabucodonosor, né? E ele quer obrigá-los a adorar a imagem que ele constrói. Então você tem essa narração aí, depois tem a narração mais à frente, já com os persas, né? Quando Medo-Persas, quando Daniel teria que adorar o rei, não adora e é lançado na cova dos leões. Então você tem duas narrativas onde o povo representado tanto pelos jovens quanto por Daniel, o povo judeu, está sendo confrontado por causa da sua fé em Yahvé, em não dobrar os seus joelhos a nenhum outro Deus, que não seja o Senhor Deus. E por isso eles vão ser colocados em provação, mas você vê lá que no texto de Daniel diz que como o filho do homem estava na fornalha junto com os 3 amigos de Daniel. Sim. Não é assim? E que um anjo fechou a boca, né, do leão. Então você percebe, olha só, queridos, eu vou fazer um comparativo rápido aqui, de cabeça mesmo, e para aqueles que gostam de estudar, perceba, quem está estudando Apocalipse aí junto com o Bruno, né, Bruno? Você está dando Apocalipse aí para o seu grupo? Também, aventurando. Estão indo. Então você percebe, né? Então, você percebe o seguinte: você tem um momento em que há um conflito de fé entre o povo judeu e os gentios, e é colocado em prova sua fé, é ameaçado de morte o povo, e eles se mantêm idôneos, independentes se vão ser livres ou não. Se você olhar o texto dessa forma,
Quando as pessoas ficam preocupadas se a igreja vai passar por tribulação ou não, sobre esse aspecto, é uma pergunta até estranha, porque dentro do texto bíblico, o livramento pode acontecer ou não, segundo a própria palavra desses jovens. Depois que ocorre esse momento de tribulação, ou esse momento de prova, começa então uma sessão em Daniel de revelações. E as revelações de Daniel, né, são revelações que vão mostrar a política que estava presente no tempo de Daniel e no tempo do livro. Tá? Ou seja, é uma política onde inicia pelos babilônicos, depois você tem lá os medos, os persas, os gregos e um animal, uma nação pior do que tudo que viria. O monstro terrível, né? O monstro que seriam, no caso aí, os romanos. Todos os teólogos que têm um pouco de comprometimento histórico vão fazer comentários de que Daniel está falando dos 4 reinos. Até os dispensacionalistas sabem que está falando de 4 reinos. Ou então, você não vai cruzar com um urso com um pedaço de presa na boca, você não vai encontrar um leopardo com asas, não é? Você não vai encontrar um animal com dentes de ferro, porque o próprio texto já interpreta dizendo que trata-se de governos e reinos. O animal com chifres e com olhos saindo, todo tamanho lá, é interpretado que é um pequeno reino, que virá, que é a coisa toda. Ou seja, todo o material ali é simbólico e tem compreensão para quem está ouvindo. E isso acontece também no caso do Apocalipse. Pode falar, Bruno. Não, era isso mesmo que eu ia falar. O que é uma pista para poder interpretar Apocalipse. Né? Ou seja, né? E a pista é que você está falando, você está usando a mesma estrutura de linguagem do livro de Daniel, você usa em Apocalipse. E isso não quer dizer que você tem que colocar um livro sobre o outro e tentar descobrir a ligação dos dois. Teoricamente não tem ligação. Querido, quando você pega a sua Bíblia em casa, esse material maravilhoso, todo costurado, uma mídia, né, bem impressa, paga com muito valor, você fica imaginando que os cristãos e os judeus tinham acesso ao material igual você tem hoje. Entenda, o texto de Daniel era um rolo, um pergaminho, né, sem versículo, sem capítulo, sem indicação, um rolo inteiro escrito em hebraico e aramaico, mais aramaico no caso aí, por causa do período, e onde estava contido todas essas profecias. Ou seja, a igreja não andava com o rolo desde debaixo do braço estudando, e nem com uma carta, um autógrafo de João, né, ou o escritor do Apocalipse, quem quiser não questionar a autoria, e para poder... Você acha que eles teriam acesso, né, a esse tipo de material? Essas histórias são contadas dentro das sinagogas, a interpretação é apresentada, né? Mas eles compreendem e entendem essa linguagem. Além disso, além de tudo isso, nós temos outros textos, né, escatológicos, e que eu deixei aberto aqui, fechei? Deixa eu ver. No material de apoio, né, eu deixei aqui uma relação de apócrifos que eram usados. Aí vem aqui, olha só, apócrifos que tem muita semelhança com o texto de Daniel, com o texto de Zacarias e com os textos, até com citações do Apocalipse. Mas por que eram escritos esses livros? O povo judeu estava passando uma magrela, essa que é a verdade, na mão das guerras, né, com Antíoco Epífanes, depois com os romanos, muita pressão, e esse tipo de literatura sempre focava na vinda de Deus Todo-Poderoso para livrar o povo de Israel e a destruição dos gentios que estavam cercando. Isso que Zacarias está falando, que Daniel falou,
vai ficar atormentando a vida deles até a vinda de Jesus e a destruição do templo. Quer ver, então, abordando, foram escritos, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque não é escrito por Enoque, só é dado esse título aí para chamar a atenção. É um texto, né, que vai contar a história, como Enoque tinha recebido uma revelação. E o engraçado é que o Enoque, quando o personagem Enoque na Bíblia, nunca poderia conhecer os hebreus, porque não há conexão. Mas ele vai fazer profecias aí né, do reinado de Deus, da vitória dele sobre as forças do mal. Tem o Apocalipse de Abraão, tem o livro de Baruque, tem o livro 4 de Esdras, tem o livro dos Jubileus, né? Tem os oráculos sibilinos, os salmos de Salomão, a assunção de Moisés e a vida de Adão e Eva. Né? Você tem o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo e o Apocalipse de Tomé. Aí você fala assim, existiram mesmo, Cléber? Não. Todos são textos, né, que usam o nome desses personagens para tentar dar autoridade para eles. Mas eram textos que tentavam demonstrar, né, o fim do mundo, as destruições. Qual que é a grande característica desse material? De onde que eles beberam? Eles beberam, a fonte que eles beberam foi desse texto de Zacarias, foi do texto de Daniel. Né? Esse gênero chama-se literatura apocalíptica, vai nascer no século II, que é uma reação à perseguição. Né? Eles alegam que são transmitidos mistérios celestiais, revelados por um anjo ou um outro ser. Sempre tem um anjo. Eles sempre atribuem a personagens como Adão, Moisés, Enoque, para poder chamar atenção. Eles mostram sempre assim, o cuidado de Deus. Olha que interessante esse livro. Eles mostram o cuidado de Deus ao longo da história. Cito algumas passagens, né, das Escrituras, onde Deus cuidou do povo e culmina na chegada do reino de Deus, com a vitória dos judeus sobre os gentios. Aí que vem a pegada. A grande diferença do Apocalipse de João para esse Apocalipse é que Israel não vence. Os outros Apocalipses, todo Israel vence, destrói os gentios, e o Messias, né, o Deus Todo-Poderoso e o seu Messias, eles reinam junto com Israel. Os descendentes da casa de Davi, né? E aí é o seguinte, reina cultuando a Deus através do templo, através das ofertas de manjares, através dos sacrifícios de sangue dos cordeiros. É a continuidade do culto. Né? Também eles utilizam simbolismo em seus resumos, né, históricos. Vocês vão ver que Apocalipse está recheado de simbologia, de números, de símbolos que têm a ver com essa questão do livramento que Deus tem para com o povo. Tem uma concepção dualista, né, de pecado, rebeldia, em contraste com o mundo vindouro. Essa literatura, eu vou falando, ela começa no século II a.C. por causa da guerra contra Antíoco, né, IV, e o partido. É aquela história que eu pedi para vocês lerem, que foi a história que eu tentei contar em uma noite, a história dos Macabeus. Ou seja, não é possível entender Marcos 13, entender qual que é a linguagem de Jesus usada, se você não entende esse período da história dos Macabeus. Não conhecer isso, você vai inferir algumas coisas, vai encher seu coração de dúvida, vai criar teorias totalmente, né, desconexas, vai então para um caminho que é mais do achismo do que realmente do estudo sério. A partir de 63, Pompeu toma totalmente a Palestina, e o que sobra para eles é escrever textos, né, motivando ao povo as guerras, né, as guerras judaicas.
São esses textos. É por isso que Jesus não é considerado Messias por eles, é por isso que Jesus não é tido como... Por quê? Dentro da visão deles, Jesus tinha que conduzir uma nova guerra. Na verdade, uma última guerra. Né? A última guerra contra os gentios que dominavam o mundo, que eram os romanos. Então, esse pano de fundo que Jesus quer desconstruir no capítulo 13 de Marcos. Uhum. O Zacarias aqui, que a gente leu aqui rapidamente, né? Você vê que tem algumas citações, né, do povo correr de Jerusalém e tudo, que é muito parecido com o texto de Marcos. Outra coisa que é importante vocês lembrarem, Jesus não ia à toa para Jerusalém, assim como seus discípulos. Eles estavam indo porque era Páscoa. Você estava tendo celebração do livramento do povo de Israel do Egito. Só que essa não é a única grande festa, ou a única esperança. Né? O Hanukkah, que é a dedicação do templo, né? Tomado por macabeus, os judeus macabeus, é uma festa importante para eles, era um momento de encontro para eles também. Então, nesse momento, era lido nas sinagogas, claro que eram lidos trechos dos profetas, da vinda do Senhor para lutar contra os seus inimigos. Imagina, um judeu que estivesse na sinagoga e você lesse Zacarias para ele nunca ia imaginar que seria no século 21, na guerra entre Israel e palestinos, né? Entre os muçulmanos, essa loucura que alguns pregadores querem apresentar. Nenhum judeu em sã consciência, na época de Jesus, inclusive os seus discípulos, se ouvissem Zacarias 14, 2,4, né? Na verdade, 2,5, né? Vou até corrigir aqui. Nenhum deles pensaria em nada para um futuro impossível de se imaginar. Porque nós vivemos num futuro impossível de se imaginar por esses homens. Né? E que isso é um problema grave, né, Cléber? Quer dizer, o pessoal, eles usam duas formas complicadas, né? Duas técnicas complicadas, que uma é a mistificação da revelação, né? Ou seja, não, Deus sabe o futuro, então o profeta lá não sabia, não, mas Deus sabe, aí o profeta só escreveu o que Deus mandou. Isso não existe. Né? E o segundo é desconsiderar que aquele profeta estava escrevendo para um outro povo que não é a gente, não somos nós. Ele escreveu para um outro público, outras pessoas, que esse texto faz sentido completamente para aquelas pessoas. Né? E aí é até um exercício de falta de humildade em a gente querer impor num texto a nossa cultura, o nosso achismo, ao invés de irmos esvaziados para entendermos com a cabeça das pessoas que receberam originalmente esse texto. Né? Sim. A Sara Félix pergunta, Zacarias de qual século? Olha, o século preciso, mas ele deve estar uns 400 anos antes de Jesus, não, 400 anos, entre 450 e 500 anos de Cristo, tá? Porque ele é um dos últimos profetas a falar, Zacarias, Malaquias, são todos, né, contemporâneos. Zacarias vem, né, da destruição do templo pelos babilônios, né, ele está naquele momento de reconstrução do templo, da restauração do culto, da reestruturação. E você vai entender que cabe muito bem essa mensagem, porque eles não voltaram com toda a força. Eles não voltaram com a casa de Davi no trono, eles não voltaram, né, com o templo, com a mesma glória que existia. Eles estavam assim, foi dado permissão para eles terem uma religião, para eles terem um culto. Tá? Apenas isso.
Isso não era o que eles queriam. O que eles queriam é a restauração do povo. De novo, Zacarias falando isso, as pessoas vão entender muito bem que vai chegar um tempo que Deus vai nos tirar da mão dessas pessoas que estão nos dominando hoje. Sobre esse aspecto. Pegar os profetas. Eu lembro uma vez que uma pessoa, uma pastora, me mandou até um e-mail perguntando, estava com uma dúvida em Ezequiel. Eu perguntei assim para ela, pastor, mas você está estudando Ezequiel com a igreja? Com um grupo de estudos? Ah, sim, eles quiseram estudar os profetas. Eu sei estudar Ezequiel. Ezequiel é um texto difícil de se estudar, porque ele tem as mesmas características dos livros de Daniel, Zacarias, Apocalipse, que são narrações históricas, algumas narrações que são permeadas por visões simbólicas e debaixo de uma cultura muito pesada na Babilônia. O que nós estamos dizendo? Quando Ezequiel está escrevendo, ele tem toda uma influência cultural daquela cidade que ele está vivendo. Então, para entender bem Ezequiel, você tem que ter o cuidado de você se familiarizar com a história de Judá, né, Jerusalém, nos tempos em que Zedequias é o rei e Nabucodonosor está se preparando para retornar e destruir o restante da cidade porque o povo se rebelou. Uhum. Então, assim, é importante sempre você atentar para essa questão dos profetas. Não estude os profetas sem contexto histórico. Se você estudar profeta em contexto histórico, você vai pegar qualquer coisa que está escrito ali e vai achar que é para hoje. Então é fácil encontrar as torres gêmeas nesses livros, né? É fácil encontrar a morte dos Beatles, é fácil encontrar qualquer coisa que você É facinho ler a Bíblia. É facinho ler a Bíblia igual ler o livro de Nostradamus. Né? E olha que Nostradamus, cada um lê e interpreta de um jeito, porque o negócio é para isso mesmo. O que der certo, valeu. A Bíblia não é assim. A Bíblia não é o que der certo, valeu. Ela tem uma mensagem. A mensagem começa primeiro pelo leitor inicial, por aquele que recebeu a mensagem. Tá? Não existe de forma alguma, né? Não existe nenhuma de maneira alguma existe mensagens ocultas na Bíblia. Quem cria em mensagens ocultas na Bíblia eram os gnósticos, que achavam que tinha uma sabedoria, que tinha uma revelação por trás do texto, que apenas os iluminados, aqueles que eram preparados, poderiam entender. Isso é mentira. Qualquer pregador que sustente isso não é um pregador do Evangelho. Entendeu? Ele está saindo da sua segurança enquanto pregador. Isso não existe. Então, por que eu falei com essa pastora? Estudar Ezequiel sem dar um contexto muito detalhado da cultura babilônica, do momento que Israel está vivendo, você não vai entender absolutamente nada que está se falando. As figuras de linguagem que estão ali, que estão acontecendo. Agora, os profetas, o que eles não sabiam e falavam, Bruno? Eles falavam pensando que estão falando para o momento deles. E usavam expressões deles. E eles tinham uma forte convicção que o Senhor Deus iria salvar o seu povo. Sim. Ponto. Isso chega até nós verdadeiro. Isso o Espírito Santo conserva e traz ao coração da igreja, que é o livramento do seu povo, que é o livramento do povo de Deus pela mão do Senhor, pela sua mão forte, o seu cuidado e o seu reinado. Então você lê os profetas sob a ótica de que a esperança que Cristo inicia ali no sermão profético de Marcos, né, como o texto mais antigo, e mesmo assim, em algumas outras passagens, ele falava que era mistério que o Filho do Homem morresse e retornasse, né? Toda essa esperança
e que, mesmo que o João, por exemplo, não fale disso, mas João fala da ida, preparação da casa, né? Da morada, que eu estarei preparando uma morada para vós. Todo esse aspecto de preparo e cuidado, essa mensagem ela é contínua nas Escrituras. Mas não pensem vocês que eles andavam com o rolinho do Daniel debaixo do braço, o rolinho de Zacarias aqui, debaixo do braço, comparando as coisas. Até porque é difícil ter todo o material na mão. Uhum. Mas na cultura deles, no dia a dia, nas festas que eles tinham, e as festas tinham essa função, os escribas, aqueles que ensinavam, né? Opa, 520, então eu acertei, 500 anos, obrigado, hein, Haroldo? Isso. 4 séculos. 4 séculos. 4 séculos, exatamente. Então, eles passavam nessas datas comemorativas sempre a esperança a partir dos profetas. Dos profetas. Então, não é possível. Século, não, sexto século. Sexto século, Não, eu falei ano 520, né? Isso aí. Então, assim, essa esperança era falada. Então, Jesus está em que ambiente agora, quando ele chega? A cidade está cheia, está todo mundo feliz que o templo está erguido. O templo é uma esperança, querido. Enquanto existe o templo, Yahvé pode vir habitar esse templo. Yahvé, a sua Shekinah, pode tomar o lugar. E enquanto o templo estiver de pé, a esperança para que Israel se estabeleça. Vocês entendem que é isso que representa para eles? Que aquele templo é a unidade do povo, é o coração de Israel. E é engraçado, né? A verdadeira esperança era Yahvé, mas eles depositam a esperança no edifício. Eles depositam a esperança no edifício em detrimento à confiança em Yahvé. Então, os judeus, todos os judeus dessa época de Marcos 13, têm essas esperanças que estão soando em Zacarias, Daniel, né? Eles têm essas esperanças. Então, esse é o contexto. Então, quando Jesus fala da vinda do Filho do Homem, quando fala de ajuntar as pessoas, isso não é revelador, isso não é tão diferente para os seus ouvidos como as promessas apocalípticas que eles já tinham anteriormente. Só que a diferença é, olha, eu não vou vir para cuidar apenas de Jerusalém ou para restaurar Jerusalém. Eu estou vindo aqui para pegar todos os povos lindos, todos que me pertencem, né? E juntá-los, trazê-los, né? Aí você vê que o próprio Daniel fala de todas as línguas, povos e nações. Você pensa que isso é palavra de Apocalipse? Não, de Daniel. Então, ler o texto de Marcos 13 sem conhecer esse contexto que eles vivem, né? Ler Zacarias 14 sem conhecer o contexto em que aquele povo está vivendo sobre após voltarem do exílio, o Daniel, que está falando de um movimento político, né? De nações que sobrepõem nações. Fica parecendo que a narração de Daniel é uma historinha, né, para as crianças dormirem, que ele é apenas um personagem. Mas ou ter pesadelo, né? Ter pesadelo. Mas as primeiras palavras de Daniel, desde a narração dos jovens até o momento em que ele é lançado na cova dos leões, de certa forma, um retrato do sofrimento do povo judeu sob o domínio dos impérios babilônico, Medo e Persa. O que eles estão passando ali. E da ideia que inicia realmente essa ideia de Nabucodonosor querer ser adorado como Deus, ele não é o primeiro. Porque os faraós se consideravam deuses também. E outros povos sempre consideraram seus reis como deuses. A diferença é que a Babilônia se torna um império mundial. Então ele não passa a ser um deus apenas de um povo, mas ele está se apresentando como deus de vários povos. Aí que está o problema. Nessa hora Deus se levanta e fala, não,
esse título não pertence a nenhum de vocês. Não é? Não pertence. Só existe um Deus de todos os povos, todas as nações, línguas, tribos, né? Todas as línguas e tribos. Só existe um. Então, é nesse diálogo aí entre o pensamento judaico, o pensamento e o pensamento babilônico medo-persa, é que começam as tensões e que vão gerar os outros textos posteriores. Então, as leituras, quando você vai ler qualquer texto do Velho Testamento sobre escatologia, tome-se o cuidado de fazer a contextualização da vida do profeta, da promessa, da situação que o povo está vivendo. É a primeira coisa. Não estenda. Aquilo que não se cumpriu, guarde o seu coração, que pode estar se cumprindo com a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Se não se cumpriu na primeira vinda de Jesus, que foi, né, 30 anos, vai se cumprir na segunda, porque nós cremos que uma profecia se cumpre. Tá? Uhum. Quando fala se cumpre, aí você fala assim, então o monte de Jerusalém vai rachar ao meio. Não. Então, pode até acontecer, porque Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Não, eu não estou dizendo que não vai fazer porque Deus não tenha poder. Tá bom, queridos? Tudo que está na Bíblia, se Deus quiser que aconteça literalmente, acontecerá, porque Ele é Deus. Se Ele tivesse limitação a fazer alguma coisa, Ele não seria Deus. A gente parte do pressuposto que não há limitação para Deus. Então, nós não estamos falando que Deus não pode fazer. Estamos dizendo que normalmente não se faz, porque é uma linguagem figurada. Da mesma forma, né, que os outros termos utilizados no próprio texto, né? Voltamos? Não, cara, depois desse pano geral, né, muitos serão escolhidos, né, muitos serão chamados, poucos escolhidos, mas são só 12. Mas não, é assim mesmo. Essa live foi sofrida, ela está sendo sofrida. Não, está sendo sofrida. Uhum. Mas aos pouquinho o povo vai voltando, hein? Vai voltando. Mas vou voltar do início da passada, porque eu acho que perdeu foi tudo. Né? Então, aí só para a gente dar sequência. Então, você me dizia, estava falando para todo mundo aqui, que levando em consideração, né, todo o contexto do Antigo Testamento, a cultura judaica, né, a mentalidade messiânica que o povo judaico tinha na época de Jesus, né, especialmente o templo era um símbolo da vitória de Deus, né, e por isso que o templo, a suntuosidade do templo, ali para os discípulos, por exemplo, dava essa ideia, né, mesmo de que Deus ia dar um jeito, ia livrar o povo de Israel ali, e que o Messias escolhido ia ser um rei, um governante político, e por aí vai, né? E a partir daí, então, que Jesus começa o seu discurso sobre o templo. Sim. Isso é muito importante para ver qual que é o fundo histórico, né, e doutrinário em que o texto de Marcos é construído. E não um texto solto, né? Não é porque Jesus tinha que... e outra coisa também, vamos agora pensar como que acontece a transmissão desse texto, que é o caso mais grave. A transmissão desse texto vai acontecer o quê? Uns 20 anos, pelo menos, depois da morte e ressurreição de Jesus. Né? Até esse momento de você construir um texto é tradição oral. Aqueles que ouviram dos apóstolos, né? Ou aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir os apóstolos, em algum momento, alguns deles contaram essas passagens, falaram sobre isso. Certamente não foi com todo esse detalhamento. Isso não foi feito desse jeito. Até que chega um momento que eles precisam registrar. E Marcos, então, registra. A tradição diz que Pedro estava orientando Marcos, né? Porque Marcos não é um apóstolo. Então ele não era testemunho ocular. Então, no caso, Pedro teria influência em, pelo menos, assim, lembrar dos ditos
de Jesus, do que ele falou, e Marcos, a redação. E Jesus, certamente o Pedro não lembra de tudo que Jesus falou. E não consegue ordenar bem os pensamentos. Porque isso é natural. Mas Marcos, então, vai pegar esse material, seja de Pedro, quem quer que seja, independente, mas é alguém que estava próximo de Jesus e ouviu. E Marcos, então, vai ordenar esse texto, vai dar uma forma literária para ele. Vai organizar, né? Vai fazer com que o personagem construir todo o cenário e o personagem ali vai ser colocado. Então, e é importante. Há coisas que Marcos não vai citar porque não são relevantes para a sua comunidade ou para quem é de destino. Assim como Marcos não vai retratar o nascimento de Jesus, porque isso não é relevante para ele. Ou suas origens, não é relevante. Ele é um profeta. Mas é relevante quando essa mensagem é inserida. E por quê? Se nós estamos falando desse período de 50, 55 e 60, nós estamos falando de um período de animosidade contra os judeus, por parte dos romanos, e da igreja, por parte dos judeus também, e por parte de algumas autoridades, né, gentias, que começaram a ver esse movimento separatista, porque o cristianismo, durante um tempo, era um movimento separatista, um movimento né, uma heresia dentro do judaísmo. E eles achavam que isso causava tumultos lá nas comunidades. E essa situação deve ter colocado muitas dúvidas e muitas perguntas da comunidade sobre como é que seria o fim dos tempos, como é que seriam as coisas. Aí eles vão buscar aonde? Vão buscar na memória dos apóstolos. Aí quando eu falo memória dos apóstolos, seriam o próprio Pedro ou qualquer outro que tivesse tido contato com Jesus e pudesse lhes dar uma narração, né? E pergunta, Jesus tratou disso? Tratou. E como é que foi? Isso aqui a gente está fazendo todo um exercício, mas é o mais provável que tenha acontecido. Ou próximo disso, né? Uhum. Então nós temos aí, e também de novo nos colocarmos nesses leitores de Marcos 13, para entender suas necessidades. Se esse texto é colocado aí, é porque havia uma necessidade eminente. Por isso, então, Marcos falando de geração, nessa geração, não passar essa geração, isso soa como conforto. Entenda, isso vai soar como conforto para aquela comunidade que está passando por dificuldade, é claro. É um conforto. Então, essa palavra, de novo, o Espírito Santo vai trabalhar em cima dela, e ela não conforta apenas os corações daquela comunidade, ela conforta o coração de toda a igreja. Todo aquele que escreve. É isso aí. Marcos está fazendo o texto pensando na comunidade, trazer as palavras dos apóstolos como conforto, porque eles são a testemunha ocular, então eles sabem do que aconteceu. Isso é o máximo que Marcos está pensando. Uhum. Agora, o Espírito Santo já está preparando uma mensagem que vai ressoar séculos à frente e vai trazer esperança para a igreja em definitivo. Por quê? A profecia não se cumprirá no todo, quando se refere à volta de Cristo. Uhum. E você vê que Jesus separa bem, o texto separa a narração de Jesus, quando ele fala daquilo que vai acontecer de imediato e de algo que vai acontecer que ninguém sabe a hora, nem o dia. Então, existe um momento em que acontece algo que é visível e acontece algo que ninguém sabe. Então, todas as vezes que ele fala de alguma coisa que é visível, é para o tempo dele. E todas as vezes que ele fala de algo que ninguém sabe, é para um futuro que apenas Deus conhece. Essa ideia vai permanecer na cabeça dos cristãos até o texto de Pedro, quando faz aquele jogo de linguagem, que um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos um dia. E aquilo ali, deixa bem claro, irmãos, não significa que os 6 dias da Bíblia são 6.000 anos, né?
lá da criação, não é nada disso. Ali ele está dizendo que 1000 para eles significava quem é que pode viver 1000 anos? Ninguém. É eternidade, né? Nem por ele. Então 1000 para eles é eternidade. 1000 anos para eles é algo que vai além da imaginação. É tudo que eu posso imaginar. É viver 1000 anos. Até porque o conceito de mortalidade deles, ou o conceito de... Né, não é um conceito em que você vai ficar jovem para a vida toda. Você vai se tornar um ancião. Porque tornar-se ancião não é algo danoso, não é algo vergonhoso, não é algo menor. Pelo contrário, você vê que Daniel fala do ancião de dias, com os cabelos brancos. E isso implicava de que era um ser poderosíssimo, né? De um conhecimento, sabedoria e poder que está acima da nossa percepção. Então, um homem, pelos cabelos todos brancos, a barba branca, pelo seu tempo que Deus permitiu que ele fique na terra, para um judeu isso é uma honra, isso é uma bênção, isso é andar com Deus. Então, 1000 anos é algo assim, impensável. Então, o que é impensável é Deus, né? Então, por isso que ele fala assim, olha, você pensa que um dia para Deus é 1000 anos, é uma coisa fora da nossa percepção. E isso tudo que a gente imagina como muito grande, não é nada para ele, é como se fosse um dia. Ali tem mais uma liberdade poética ali, do que uma construção teológica de fazer um dia para. Um ano é 1000, 1000 é um dia. Não é isso que está sendo colocado. É diante disso tudo que você tem que fazer uma leitura com humildade, perceber que tem algumas coisas que a gente não consegue explicar, perceber que você deve sempre se atentar ao que está em volta, as coisas estão escritas, há muita coisa construída, né? E quando nós chegamos lá no texto que eu mandei para vocês, no material de apoio, eu deixei lá alguns slides sobre essa questão dessa literatura paralela. Falamos também um pouquinho, quem quiser baixar, um pouquinho a introdução até o capítulo 3 de Apocalipse, dando algumas informações, né? Colocando algumas cenas aí, só para ilustrar alguns quadros, sobre a visão da igreja, a visão dos artistas, né? De tentar retratar, dentro da sua limitação, o que seria esse momento. Falo da autoria, né? De João e das dificuldades também de tê-lo como o autor, da diferença do Apocalipse para os textos de João, isso cria mais uma dificuldade. A data aqui, nós colocamos no reinado de Domiciano, entre 95 e 96, mas existe uma corrente que defende esse texto da década de 60, da era cristã, primeiro século, porque ele estaria falando diretamente do imperador Nero, né? Então, que esse texto estaria falando de toda essa situação em que o império estava vivendo. Para que isso acontecesse, a datação do livro tem que ser 60. 60, 65. Isso cria algumas dificuldades, inclusive canônicas, né? Porque se entende que o livro de Apocalipse é um dos últimos. Apesar de que também existe uma linha teológica que não coloca o Apocalipse como último livro. E sim, a segunda carta de Pedro, no ano 125. Teorias sobre composição textual, existem muitas, tá, queridos? Não existe uma unanimidade sobre composição e sobre a datação. Isso aí não é unanimidade entre os teólogos. Tem várias correntes. A corrente reformada aceita essa datação de 95, 96, né? Mas ela não é a corrente única e também apresenta alguns problemas, né? A gente apresenta depois aí alguma coisa sobre Fátimos, né? A primeira vez que o texto é citado é no ano 110, por Inácio.
110, 117. Foi rejeitado em 360 pelo Concílio de Laodiceia, ou seja, houve um momento que a igreja entendeu que esse livro não pertencia ao cânon, e dá para, né, entender por que ele é rejeitado, porque ele coloca o Império Romano numa situação delicada, né, de representar a besta. E você está em pleno Constantino, né, velho? Na época em que o Império Romano tinha cristianizado, pô, você não pode pôr na Bíblia um livro que vai falar mal da gente, nós estamos cristianizando. Exato! Aí, a curiosidade dos irmãos, em 360, ele foi rejeitado no Concílio de Laodiceia, mas ele voltou, tá? Não tem jeito. Porque a palavra de Deus volta. Mas aqui, ó, isso aqui o pessoal que adora teoria da conspiração, né? Ia pirar agora numa coisa dessa. O Lutero também não gostava desse livro. Meu espírito não se sente à vontade com este livro. Lutero não gostava de Apocalipse nem de Tiago. Eu tinha briga com ele, né? Aí nós vamos trabalhar. Aí tem um aspecto que o Bruno está dando aula, que é você vê o Apocalipse enquanto gênero literário, porque é um gênero literário com estruturas muito semelhantes aos dos livros apócrifos e ao texto de Daniel, mas também ele é escatológico, porque ele aponta para o retorno do rei. Então você tem que fazer duas leituras, uma leitura escatológica e uma leitura como estrutura de texto. E uma curiosidade que a gente tem que ter, na verdade não é nem uma curiosidade, uma atenção que a gente tem que ter, é que a gente não deve ir no Apocalipse com uma sede frívola de achar uma espécie de mapa dos acontecimentos do fim do mundo. Você não vai encontrar lá. E se alguém apresenta Apocalipse para você como isso, dessa forma, como se fosse um mapa das últimas coisas, essa pessoa está te enganando. Né? Porque Apocalipse não é isso. Na verdade, a sensação que ele me passa é que ele é mais um panorama de toda a história de Deus com a humanidade do que qualquer outra coisa. Sim, e aí são os históricos, né? Aí é a visão de alguns teólogos que adotaram a visão histórica do Apocalipse. E também a gente bebe um pouquinho disso. Você vai ver que você vai beber um pouquinho de todas as correntes, né? Você vai imaginar que muita coisa já aconteceu, algumas coisas, né, já aconteceram, algumas coisas podem estar acontecendo e algumas que vão acontecer muito depois. Isso. Então, porque além disso, ele também é um texto que traz fé e esperança, então é ideológico. É possível você passar um pouquinho de cada uma das linhas, porque elas estão certas, na verdade. Haverá um futuro, sim, um futuro escatológico, sim. Nós temos a volta de Jesus, sim. A volta de Jesus é a esperança da vida da igreja. Se nós anularmos a volta de Jesus, nós não somos mais cristãos. Acabou. Simples assim. Acabou. Você é qualquer outra coisa, pode arranjar um outro nome para o que você está seguindo, mas você não é cristão. Se você não crê na volta de Cristo, olha só, a volta de Cristo, você pode até não crer no arrebatamento, da forma tradicional, mas você não pode deixar de crer que Jesus vai voltar. Porque é um fundamento, está no credo. Não é? Isso é um dos fundamentos, dos pilares da igreja. A volta de Cristo é um pilar da igreja. Então isso é uma esperança que é sustentada pela fé, não pela razão, não é por provas, é por um princípio de fé. Assim como a ressurreição é um princípio de fé. A contribuição teológica do Apocalipse é uma cristologia elevada. Nele nós temos Cristo semelhante a Deus, né, sua divindade. Cristo exaltado, sentado ele no trono. Exaltado, ele tem as mesmas terminologias, o que Daniel vai falar, chamar. Né? Esse que é a síntese principal. E o grande resumão de Apocalipse é as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que virão. Né? As coisas que virão. As que vão passar depois disso.
O Apocalipse não é um livro simples. Seria leviandade falar que ele é um livro simples, né? Se até na leitura dele, igual os meninos eles às vezes ficam impressionados quando a gente traz uma, né, interpretação, vai colocando as coisas no lugar, e vocês falam, nossa, mas é muito mais simples do que eu imaginava. Isso é porque a gente estuda e simplifica a linguagem para as pessoas entenderem. Mas a gente tem que ralar muito para poder conseguir sintetizar, traduzir, né? Exatamente. Então não é tão simples o estudo e o entendimento do livro. O que eu quero falar para encerrar é que as 4 visões que nós temos, que eu deixei também, tudo isso que eu estou falando aqui, está no slide, né? No slide. Nesse slide então, você... eu estou perdendo coisas, vai para o slide. Então, as 4 visões, que é a visão preterista, onde tudo já aconteceu, foi cumprido no Império Romano. A visão histórica, que é um panorama da história da igreja. A visão idealista, que o Apocalipse é um relato da luta espiritual do bem e do mal. A visão futurista, que o Apocalipse prevê eventos futuros que acompanharão o final dos tempos. Todas elas têm fundamentação bíblica. Uhum. Você vai encontrar passagens isoladas para sustentar as 4 linhas. Essas aqui são as linhas de hermenêuticas, ou linhas de interpretação do texto. Você tem as linhas escatológicas, que se você é milenista, não é pré-milenista, milenista ou pós-milenista. Se você crê no milênio, se você crê que o reinado de Cristo iniciou a partir da cruz, se você crê que ele só vai iniciar depois da volta, se você crê que... Se você não crê no milênio, no sentido dele como um elemento temporal, como diz. Então, assim... Ou se você crê numa evangelização em massa, né, e um momento de evangelização em massa e de paz na Terra, né, que esse é o pós-milenista. E temos o pré-milenista histórico, né? Nosso irmão Douglas defende, né? E eu amo por isso. É muito legal imaginar que ele é assim. A ideia é o seguinte: como o milênio ele é singular, quando a gente fala que ele é singular, que ele aparece só no texto do Apocalipse. Aí você fala comigo assim, Cléber, mas tem também a passagem de Isaías, né? Da criança com o leão, o lobo com o cordeiro, aquela cena que o Testemunho de Jeová gosta de desenhar e colocar nos seus livrinhos, né? Muito bonita, por sinal, a cena. Essa cena que você tem ali, basicamente, que é um momento que Isaías está apresentando, ela poderia até ecoar como uma reflexão do milênio. Mas é um exercício escatológico, é um exercício hermenêutico muito grande que você tem que fazer para linkar aquele texto ao milênio. Então, como o milênio ele é único, né, você construir toda uma teologia em cima dele é muito frágil, é muito fácil ser desconstruído, é muito fácil ter uma contra-argumentação. E você, como teólogo e como estudante da Bíblia, deve imaginar, procure sempre a simplicidade. Quando uma explicação é muito complexa para um texto, ela se torna frágil para ser sustentada enquanto elemento de fé. Então, recomenda-se que procure sempre a interpretação mais simples possível. Né? Possivelmente ela é a mais... Possivelmente ela vai ser a mais... próxima da verdade. Entendeu? Estava tendo alguma discussão, umas discussões na internet assim, sobre aquele texto do camelo, do fundo da agulha. Aí o cara vai lá e vê que a palavra em grego camelo é quase igual a palavra para nó. Cara, essa é uma viagem que eu vou dizer o seguinte. O tema principal é impossível o homem que confia na riqueza ser salvo. Ponto! Se era camelo, se era buraco, se era portão, se era não sei o quê. Entendeu? É claro que o contexto não vai dizer que um camelo está passando por uma portinha apertada. Para que um camelo passa uma portinha apertada, velho? Não.
O objetivo do jogo do texto ali é dizer, o objetivo daquela citação é dizer o seguinte, olha, quem confia em riqueza não tem como confiar em Yahvé. Quem não confia em Yahvé não é salvo. Ponto, acabou. Então, assim, essa é a leitura mais simplificada. Né? E não tentar descobrir exatamente o que significa aquilo. Isso é um estudo que não traz nenhum crescimento para a igreja. A questão do apocalipse, do milênio, é a mesma coisa. Eu não quero. Independente, é bom estudar. É bom estudar até para as pessoas não virem com informações equivocadas para balançar a fé dos pequeninos. Agora, se por acaso o que vai acontecer antes, durante e depois, uma coisa que está nas Escrituras é ele volta para recolher os seus e cuidar dos seus. E aí, meu amigo, com milênio, sem milênio, durante o milênio, pós-milênio, pré-milênio, vai estar tudo bem. Isso é um detalhe. E não é suficiente para separar os irmãos, né? E nem torná-los diferentes a ponto deles não terem comunhão em si. Porque vão ter vários elementos na Bíblia que vão falar assim, cara, não tem essa resposta não. A autoria do Apocalipse já é uma briga. A data que ele foi feito, se é 60, 90, já é outra confusão. Então já tem problema demais. Aí quando você chega ali... Não, eu já estudei Apocalipse assim, com a igreja durante 1 ano e meio. Existem camadas temporais nele, que se você for fazer uma linearidade, ele está contando história, às vezes para e volta lá no início e começa de novo. Para e volta, toda hora. Aquela cena da mulher e o dragão, né? Que a mulher pegou o menino, correu, aí a pessoa disse que é Jesus. Não, aquilo ali eles interpretam como se fosse Israel. Ou seja, dentro da visão da literatura apocalíptica, não é a igreja. Tá? Aquela mulher ali que foge para o deserto não é a igreja. Porque se você está fazendo um livro para judeu sobre a visão apocalíptica, tudo ali está focado em Israel. Está focado, são figuras de linguagem para Israel. Não estou dizendo que o Apocalipse é só para Israel. Estou dizendo que a linguagem utilizada sempre apontava para aquele personagem, e não para o outro. E nós falamos que do capítulo 4 para frente, a igreja não aparece. A palavra igreja aparece do capítulo 3 até o capítulo do 3 ao 1, né? Do 1 ao 3, mas como igreja local, e não como igreja corpo. A igreja, né? A igreja. Ele está falando da localidade. Outra coisa, as 7 igrejas. Também existe todo um negócio. Aí ó, tem gente querendo. O Bruno está dando estudo de Apocalipse, que dia? Ih, perdeu, hein, Bruno? Perdeu. Daqui a pouquinho eu falo. Daqui a pouquinho nós vamos falar nossa agenda. Na nossa agenda, exatamente. Então, aquelas 7 igrejas que você vê, tem vários estudos dizendo que eles são 7 eras da igreja. Que nós, né, no final, nós vamos tomar apostazinha Laodiceia. Aí dizer que, se você pegar um mapinha, e eu coloquei esse mapinha aqui nesse material que eu deixei para vocês, vocês vão ver que as igrejas, e toda essa confusão aí, as 7 igrejas são 7 igrejas da Ásia que tem uma estrada que liga todas elas, tá bom, Garim? É apenas uma estrada. Tem uma estrada que vai ligar as 7 igrejas, onde hoje é a Turquia. Tem um mapinha com as estradas. Então é só você pegar e seguir o mapinha que eu deixei, que você vai ver, então, por que são as 7 igrejas, e por que as 7 igrejas estão sob orientação de João, mas começa em Éfeso, passa por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Isso é um caminho. Você vai assim, ó, você sobe, desce e termina em Laodiceia. Até porque você não tinha correio na época. Tinha que ser algum irmãozinho, tinha que andar com o texto debaixo do braço para levar para o amiguinho. Porque não havia correio instituído. O correio era só para governo. Então eles saem andando. Essas cidades, o mapinha que eu deixei para vocês, marquei onde estava Patmos e deixei para vocês as igrejas. Tá? Isso aí na época, gente, eu colori, tá, usando paintbrush para colorir mapinha. Na época é antigo pra caramba, tem 10 anos esse negócio. Paintbrush. Paintbrush, você acredita? Paintbrush, eu fiz muita coisa aqui. Então, assim, esse mapinha era antigo, que eu dava aula nas outras comunidades.
você vai verificar assim, ó, que é uma rota. Uma rota. E essa rota permitia que essas igrejas fossem visitadas. A ordem é uma rota. Então, para você não ficar aí, ó, viajando a maionese e pensando que são os 7 estados da igreja, né? Você pode trazer para a igreja, entender que aquela igreja ali, slide 60. Obrigado, Carla. Né? Isso mesmo. Aonde fica esse material? Já está lá na pastinha lá no Google que eu Drive. deixei para vocês. Sabendo que em breve essa pastinha, vocês perderão acesso à pastinha. Né? Não é de eterno. Então, baixem, avisem os coleguinhas que depois eu vou tirar o acesso. Né? É só perguntar aí que o pessoal dá o caminho. Ou mandar e-mail para mim que eu dou o caminho para vocês. Então é isso. Eu quis trazer esse material aqui para complementar, sabe? Para não deixar o Apocalipse. Para não dizer que o Apocalipse não foi falado, até porque, né? Até porque o objetivo do nosso não era estudar Apocalipse, mas falar sobre o retorno do rei. O Apocalipse é apenas um dos textos que falam sobre o retorno do rei. Nós temos aí os textos mais antigos, Tessalonicenses, depois temos Marcos, temos uma citação em Coríntios sobre a ressurreição. Capítulo 15, né, de 1 Coríntios. Capítulo de Coríntios, que não traz muitos detalhes, mas fala da ressurreição. Ou seja, todas essas informações somadas na mão de um teólogo, né, sistemático, vai tentar construir um caminho para dizer, né, qual seria a escatologia. Aí você vai ter várias correntes e dar essa bagunça toda que vocês conhecem hoje. Mas para aquele que gosta de ler o texto, você não tem um texto prontinho, com tudo em sequência, bonitinho, para você ler e pregar. E nem Apocalipse é assim. Nem Apocalipse é assim. Se você tentar pregar daquele jeito que eles te ensinaram, né, sem nunca ter lido, você vai passar muita vergonha se alguém realmente conferir os textos. Né? Você não vai ser feliz. Então, eu recomendo a você. Eu também deixei um livro de interpretações do Apocalipse lá para você. Não, livro não posso deixar livro. Eu deixei apenas a visão preterista sobre a destruição de Jerusalém e sobre a leitura do Apocalipse a partir da destruição de Jerusalém. É uma linha de pensamento, tá bom? Que é muito interessante também. Irmãos, eu entendo que dentro da proposta da live, né, para os 21 remanescentes, né, fiéis aí, ó, que permaneceram, de 120, né, 100 se foram. Então é isso, nós vamos encerrar. Deus abençoe a todos vocês, foi um prazer. Tá? Isso aí, Clelião. Muito obrigado pela disposição de vocês. Aí, eu sei que a Vitória, né, tem te dado suporte, a Edileia também, né, a Jéssica. Foi um prazerão estar com vocês aqui. Aí eu vou falar assim para os filhos aí, ó, não estão aqui em casa, mas vamos comer rosquinhas, né? Tá certo, é isso aí. Acabou de ter 2 rosquinhas maravilhosas ali. Beleza. Turma, então valeu, nós encerramos aqui. Abração, Deus abençoe. Até mais. Até mais.